Olá, tudo bem? Vamos começar agora mais um Econ Experience. Hoje o nosso convidado é Igor Pípolo, isso mesmo, Igor, ele é empresário, consultor de segurança privada, também considerado um dos 100 maiores influentes na área de segurança privada do mundo, e também ele hoje mora em Miami, na Flórida, e também atua com empresa de logística de sucesso. Seja bem-vindo, Igor Pípolo, ao nosso Econ Experience. Tudo bem? Tudo bem, Alaído. Obrigado por estar aqui em companhia de você e principalmente, né, de toda essa estrutura que o Econ preparou para levar tanta informação bacana para a comunidade da minha querida e amada Natal. É verdade, Igor. Muita gente tem curiosidade de saber a segurança, né? A segurança dos Estados Unidos, a comparação dela aqui com o Brasil, e você, como ícone, né? Um expoente que foi exportado aqui de Natal, que eu estou falando de Natal, para o mundo, não é só para o Brasil. Você que é hoje considerado um dos 100 profissionais mais influentes nessa área. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Eu sei que começou a segurança pública e começou com você desde muito cedo. Você ainda fez o NPOR aqui, e eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência aqui no Brasil ainda, até chegar nos Estados Unidos. Por que você foi parar aí? Bom, gente, com certeza essa gravação vai durar cerca de 8 horas, né, para contar um pouquinho desse pedaço dessa história de Igor Pípolo aqui na área de segurança. Mas eu vou tentar fazer como os americanos dizem, long story short, né, contar uma história longa de uma maneira reduzida. Primeiro ponto, eu acho que eu posso remeter à minha formação na área militar, né? Eu comecei lá pelo Exército e tal, me encantei com aquilo tudo, foi muito bacana, fiz em Natal aí o NPOR, aí depois servi como militar aí, abri uma academia de tiro, fiz a primeira stand indoor, né, dentro de Natal, né, que hoje é a Feroli, né, ali ao lado do Hotel Residência. Então eu tenho muitas histórias de Natal, tenho muita lembrança boa, né, de Natal. E nessa época eu tomei a decisão, né, de fazer um curso que eu sempre sou muito grato ao Dr. Fernando Bezerra, né, que na época era o então presidente da CNI, né? Eu pedi a ele, né, que custeasse essa minha ida para fazer esse curso pela Pontifícia Universidade Comillas de Madrid. Era um curso de alta direção de segurança. E esse curso foi um grande divisor de águas para mim, e foi depois dele que eu terminei assumindo como primeiro diretor de Alcaçuz. Na época que a Alcaçuz funcionava, né, eu tive o privilégio, né, de implantar o Alcaçuz. A gente tinha uma equipe multidisciplinar, estava tudo preparado para ser um grande projeto de segurança penitenciária, não só para o Rio Grande do Norte, mas como também seria modelo. Até o ministro, na época da Justiça, veio inaugurar a penitenciária. Foi um negócio fantástico. E eu sempre acreditei muito, né, na recuperação das pessoas. Lógico, antes que alguém diga, não dá para recuperar todos. Não, todos os presos não dá para recuperar. Tem gente que realmente tem que ficar preso o resto da vida e que, infelizmente, não tem pena de morte no Brasil para alguns casos. Mas, grande parte, acreditem, né, podem receber um tratamento melhor, pode ter um cuidado que, muitas vezes, por engano, as pessoas terminam achando que quanto mais sofrer na cadeia, melhor. É pior, gente. É muito pior. E eu tenho bastante conhecimento sobre isso, até porque depois, né, eu fui para São Paulo, né, fui convidado para ser o gerente de segurança lá da TV Globo, né, passei quase 6 anos na TV Globo e foi uma experiência incrível. E depois, quando eu saí da Globo, eu fui para a Fiesp, né, para a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, como consultor, e abri também a minha consultoria. Passei 17 anos trabalhando ao lado do Paulo Scaff, uma figura encantadora, né, um grande nome, né, de empresário, de pessoa e também de político. Então, nesse momento lá na Fiesp, eu tive uma oportunidade de me reencontrar com o sistema penitenciário, né, porque a Fiesp preparou um grande estudo para a privatização do sistema penitenciário do Estado de São Paulo. E eu tive o privilégio de viajar para Chile, México, principalmente para Inglaterra, França e Espanha, onde a gente foi estudar esse sistema penitenciário e ver que esse modelo privado realmente poderia ser adaptado para o Brasil. Mas tudo isso, Alaído, com o seguinte objetivo, é reduzir, né, uma lacuna onde o Estado não estando presente, o crime organizado vem e ocupa. Isso é que é o problema. O Estado precisa estar presente. Eu comparo o sistema penitenciário com um filho que está doente. Aquele filho que está doente, a gente dá muito mais atenção do que um filho que está bom.
né? Então, a gente precisa entender que o sistema penitenciário é mais ou menos isso para a sociedade. Mas, bom, passado isso tudo, né, e trabalhando com segurança a minha vida inteira, já era mais ou menos 2010, né, então um pulo aí grande, né, cheio de cursos aí no meio, de viagens, muito trabalho, né, eu dou aula em algumas universidades aqui nos Estados Unidos e também na Europa, e o que aconteceu foi que em 2010, né, quando a minha filha nasceu, eu já estava muito mais preocupado como pai e conhecendo muito bem a segurança, e eu queria me mudar de jeito, de maneira, para algum lugar que eu pudesse oferecer mais segurança para minha família, né? Eu, via de regra, estou fazendo entrevistas, né, para a Band, para o Globo, para a SBT, para tudo que é jornal aí, falando dos bandidos, dizendo como combater os bandidos e tudo mais. Então, eu estava sempre muito preocupado, né, muito mais com a segurança dos meus filhos do que com a minha. E aí eu sempre fui apaixonado pelos Estados Unidos, desde quando vim aqui a primeira vez, em 1982, e eu digo, nossa, agora eu vou realizar meu sonho, vou para os Estados Unidos. E a gente tem uma coisa que aí entra numa parte que é quase um confessionário que eu vou fazer aqui, mas é um compromisso que eu tenho, né, de poder, com a minha experiência, ajudar as pessoas a não cometerem, no mínimo, os mesmos erros. Podem ser cometidos novos erros, mas os mesmos não. Então, o que aconteceu foi que em 2010 eu comecei a planejar isso, em 2012 eu comprei a casa e me mudei com a minha família. Então, foi assim, um processo muito rápido, né? E chegando nos Estados Unidos, eu estava louco para procurar alguma coisa que eu pudesse investir, que eu pudesse realmente me estabelecer aqui. E uma coisa importante, e foi assim, de cara, é que eu cheguei aqui numa condição muito especial, né? Eu cheguei aqui já com visto, eu cheguei aqui com uma joint venture, com uma empresa muito grande na área de segurança. Pra vocês terem ideia, pô, um dos meus sócios foi o fundador, né, da TSA, o outro membro da Casa Branca, o outro do Secret Service. Então, cheguei aqui realmente chegando. Então, foi muito bacana, né, ser acolhido nos Estados Unidos, receber o Green Card. Então, isso, né, deu um sentimento de pertencimento muito grande e rápido. Se bem que a gente passa também por aqueles momentos, né, de ficar dependendo de um visto, vai, volta, imigração, isso é sempre muito doloroso. Então, desde já, a primeira dica, não recomendo vir para os Estados Unidos de forma ilegal, né? Encontre antes e que faça um bom planejamento para que você chegue aqui e você tenha condição de ter acesso a tudo que os Estados Unidos podem oferecer. Então, planejar o seu visto é a coisa mais importante para poder chegar na América. E eu tive essa sorte, né? Desculpe. Não, e tem muitos consultores que prestam esse serviço, né, para poder fazer advogados, contadores, né? E o mais interessante, Elaine, é que as pessoas precisam contar a história, né? Chega para um especialista desse em visto, né? Pode ser principalmente um advogado, né, de imigração aqui nos Estados Unidos, ele tem que contar a história, o que é que ele quer, qual o sonho, o que é que ele imagina, o que é que ele vai fazer, o que é que ele tem, para que o advogado possa casar essa história dentro de algum dos dezenas de vistos que existem possíveis para que você possa ser enquadrado. Bom, direcionar, né? O que aconteceu? Eu cheguei, aí estava muito animado aqui e tal, mas segurança nos Estados Unidos, para eu desenvolver segurança, enquanto tem 10 Igor, né, 10 pessoas com a minha qualificação no Brasil, ou menos, aqui nos Estados Unidos tem milhares, né? Porque há uma diferença muito grande aí na segurança, que é o seguinte, geralmente quando um delegado de polícia, quando um coronel se aposenta, ele veste o pijama e vai embora para casa e não faz mais nada. Aqui, quando um cara desse, do FBI, ou alguém de alguma força policial se aposenta, ele ingressa no mercado de trabalho com toda aquela experiência que ele tem. Então, só aí já gera uma diferença gigantesca. Então, existem centenas, milhares de profissionais muito bem qualificados aqui nos Estados Unidos e que, por essa questão cultural, né, eles terminam ingressando no mercado de trabalho. Então, aqui, onde é que eu me estabeleci foi muito mais nas relações entre Estados Unidos e Brasil. Então, tudo que dependia que alguém aqui precisava de alguma coisa no Brasil, eu digo, opa, para o Brasil eu sou o cara, eu resolvo. E aí foi nessa época que estava tudo indo muito bem e tal. Eu disse assim, agora eu vou investir em alguma coisa de futuro, vou ficar aqui nos Estados Unidos. E aí, gente, começa a grande parte do aprendizado.
eu me apaixonei por um setor chamado restaurante. Não tem nada a ver comigo, a não ser a vontade de comer. Eu sou um autêntico taurino, né? Adoro comer, adoro me comunicar, né? Assim como você, que é mestre na comunicação, adoro um bom papo. Então, a gente, num restaurante, isso é fantástico. Eu tenho a oportunidade, né, de estar ali com dezenas de pessoas todos os dias, fazer o schmoozer, né, como o americano fala, interagir com as pessoas. Era muito legal. Mas eu estava, né, numa sociedade onde a gente estava acreditando muito mais no conhecimento que a gente tinha no Brasil, do restaurante, e que aquilo poderia ser replicado aqui. E aí vem uma frase que eu repito sempre. Quem me conhece, já escutou eu falar sobre essa história, vai lembrar dessa frase. Eu digo o seguinte, eu digo que o americano não come pão de queijo, ele come pretzel. Então, não adianta a gente querer introduzir uma cultura, tá certo? Se é a coisa mais difícil do mundo você quebrar ela, você vai gastar milhões para você atrair essa cultura. E a outra grande aprendizagem nesse processo foi de que não adianta fazer uma coisa só para brasileiros, né? A quantidade de brasileiros que nós temos nos Estados Unidos é muito pequena e que consome determinados nichos de produtos também. Então, quando você vem para os Estados Unidos e você deixar de aproveitar o mercado americano visando somente a comunidade brasileira, porque você não fala inglês direito, por qualquer razão, é a maior bobeira, é a maior besteira, o maior erro que uma pessoa pode fazer, né, ao traçar esse planejamento. De fato, nós não tínhamos exatamente essa pegada. A gente veio para o mercado americano para vender para o americano também, né? E isso foi dando muito certo, mas a gente cometeu uma série de erros, que aí eu acho que isso pode ser objeto de uma grande discussão e onde tem um grande aprendizado. Eu acho que o ensinamento aí, primeiro, é fazer um bom planejamento. Se você está vindo para os Estados Unidos, escolher, né, uma área onde você tenha suporte. Acredite que aqui nos Estados Unidos existe uma coisa muito importante, que é a consultoria. Você, quando contrata um profissional aqui para que ele lhe dê um parâmetro de mercado, isso é fundamental. Aqui tem estatística para tudo. Eu digo até que tem estatística para a quantidade de topada que você tem de menino entre 5 a 7 anos, das 3 às 5 da noite. Entendeu? É absurdo. É um negócio, sabe? Então, tem estatística aqui. Acredite nas estatísticas, né? Contrate um profissional adequado, não só na área de, né, imigração, mas também um profissional de contabilidade, um profissional de mercado, né? Eu também tenho uma outra frase que eu uso sempre, dizendo o seguinte: aprender inglês, Alaide, todo mundo aprende, né? E a gente até brinca, né? Diz que no Nordeste a gente aprende logo cedinho, né? De onde tu vai, de onde tu vem. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, pessoal: a cultura é uma vida. Então, para você aprender a cultura, é uma vida. Então, você precisa muito, né, encurtar esse período. Isso aí é só uma consultoria adequada que pode trazer essas informações para você num tempo hábil. Isso tem custo e tem que entrar num planejamento. Então, essa experiência que eu tive no restaurante foi uma experiência que custou muito caro. Foi o melhor e maior MBA que eu podia ter feito, mas custou muito caro. E um dinheiro que não tem volta. E a gente sabia das estatísticas, né, porque, em números gerais, aqui nos Estados Unidos, né, aqui na Flórida, né, de 100 restaurantes que abrem aqui, né, em menos de 2 anos, 85% fecha, em menos de 2 anos. Né? Então, é muito importante a gente ouvir isso, pesquisar, né? Ter todo um trabalho, né, com profissionais locais, né? Entender as dificuldades, principalmente o pessoal, não, porque lá nos Estados Unidos a lei trabalhista é diferente. Gente, tudo tem a sua vantagem e tem a sua desvantagem. E aqui, hoje, no atual momento que a gente está vivendo, cada dólar que você gasta são 5 vezes um realzinho. Então, o erro aqui custa 5 vezes mais caro. Então, é muito importante o planejamento e devidamente assessorado por profissionais competentes, capazes de dar o suporte para que você possa tomar a decisão mais assertiva em relação ao que você vai fazer aqui. Lembrando que existe uma diferença muito grande entre você ter um restaurante e ser dono de um restaurante. Né? Ter um restaurante, muitas vezes você vai lá o quê? Barriga no fogão, fazendo lá as coisas, e você constrói um family business, que eles chamam aqui. É um negócio de família. É você, a esposa, o filho, todo mundo trabalhando no negócio, e você gera dinheiro, e é uma coisa relativamente pequena. Isso geralmente dá certo, mas é uma escravidão.
né? Agora, se você é dono de restaurante, a conversa é diferente. Pra você ter ideia, a gente tinha 54 funcionários, né? Um restaurante com 160 lugares, toalha, né? Carne de primeira. Então, era um restaurante realmente muito interessante, muito bacana, que a gente abriu em Boca Raton, né? Uma cidadezinha que fica aqui acima de Fort Lauderdale, mas é uma cidadezinha que tem um dos maiores indicadores, né, per capita daqui dos Estados Unidos, ou seja, uma cidade muito rica, muito próspera, né? E o nosso restaurante era um fine dine. Até isso também tinha a ver, que é como você classifica o restaurante. Então, de uma maneira muito enxuta, o que eu acho que é interessante entender é que nós não temos somente histórias boas nas nossas vidas para contar. E essa foi uma história muito dura, foi um momento muito difícil, né, de uma sucessão de erros, né, por mais que a gente achasse que estava fazendo certo, mas que hoje, né, eu faço questão de compartilhar esses erros para que as pessoas prestem atenção. Eu já consegui, né, eu acho que tem muita gente com raiva de mim aqui, Alaí, principalmente quem está chamando as pessoas para ser sócio de restaurante, porque se eu converso, eu tiro a ideia do cara de ser sócio de restaurante, porque eu conto essa minha história, mas lógico, acompanhado de uma garrafa de vinho, né? Eu conto essa história e as pessoas passam a observar determinados pontos que não estão observando. E essa que é a grande sacada. Não é que você não vai investir no restaurante, mas é que se for investir, você precisa ter muita certeza de que o planejamento está na direção correta, que todos os elementos que não foram contemplados, no meu caso, estão ali, né? Então, essa foi a experiência do restaurante. Bom, passado isso, a gente praticamente já estava ali em ano de pandemia e foi quando eu comecei a trabalhar com logística, né? E eu me apaixonei, né? Eu hoje, né, mantenho duas atividades. Eu mantenho uma atividade no Brasil de consultoria com a Núcleo Consultoria, uma empresa que eu já tenho há quase 20 anos, é uma empresa que eu tenho sócios, a gente tem uma especialidade muito forte em condomínios em São Paulo, fazemos a gestão de segurança de alguns condomínios de luxo em São Paulo, e é muito bacana esse trabalho com meus sócios lá, o Aníbal Sartori, a Marcela, né, o João Jauichi. Então, temos uma estrutura muito bacana, né, para desenvolver esse trabalho de segurança. E também eu me dedico muito às investigações empresariais. A gente sempre trabalhou muito com investigações no sentido de, né, buscar as informações para que as empresas se protejam, criar todo o trabalho de proteção das empresas, né? Hoje em dia a gente tem muito problema de cybersecurity, né, de invasão, manda e-mail, né, de roubo de informação, né, de escuta telefônica, escuta de ambiente. A gente tem todo o trabalho lá na Núcleo para proteger as empresas e torná-las mais seguras, né? Muito com essa parte, muito com esse foco de inteligência. E aqui nos Estados Unidos, como ele disse, desde 2000, eu comecei a trabalhar com logística e me encantei aqui com esse mercado, e a gente abriu a CB Hub, né, que chama-se Cross Border Hub. Cross Border, né, quer dizer, transfronteiriço, né, de um país para o outro, né, e a gente deu o nome de Hub porque a gente se conecta com várias coisas. E hoje a CB Hub é uma SPN. SPN significa que nós somos um provedor reconhecido pela Amazon. Ou seja, quando você no Brasil acessa a loja da Amazon.com.br e compra algum produto escrito lá compra internacional, muito possivelmente vai ser a nossa empresa que vai fazer esse processo de logística, de fazer o pacote sair daqui dos Estados Unidos e chegar aí no conforto da sua casa. Então, hoje, eu tenho esses dois braços, estou aqui como fundador e CEO da CB Hub. CB Hub, graças a Deus, crescendo bastante e rápido, né, porque realmente essa parte de logística não para de crescer. E no Brasil, né, a cada 40 dias eu estou no Brasil, mais ou menos, 2 meses, e aí passo aí um período também. Recentemente estive em Natal, né, para o noivado do Michel noivou, então eu estive aí, que é meu irmão, fui lá prestigiá-lo, foi maravilhoso, ver os amigos. Agora, o bom é que toda vez que eu vou a Natal é um problema, porque eu fico de bem com um bocado de amigo que eu consigo ver e fico de mal com um bocado de amigo que disse que eu fui para Natal e não consegui ver. Isso é maravilhoso, né? Mas é o carinho, é gostoso receber esse carinho, e me perdoe os que eu não tive a oportunidade de ver dessa vez e que tenhamos a próxima vez. Fica sempre o desafio para encontrá-los numa próxima oportunidade. Mas, de uma maneira geral, eu acho que é isso que a gente, né, construiu até agora, né, passando exatamente por todo esse aprendizado
porque eu acho que seria uma grande riqueza poder contribuir com o ECOM, né, essa apresentação, que inclusive eu montei uma apresentação, Alaí, para a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, para um grupo de empresários que estavam vindo para cá investir, né, e todos estavam com muita sede de investimento, e não que deixaram de investir aqui, mas eles passaram a tomar cuidados, né, e a fazer um planejamento melhor para fazer os seus investimentos com segurança e com menos perdas. Então, essa experiência do restaurante, sem dúvida, eu faço questão de compartilhar, foi um compromisso que eu assumi, né, comigo mesmo, né, de poder compartilhar de uma forma até bem humorada, né, essa lapada que eu levei, como diz aí do Nordeste, né, nosso querido sertão, levei uma lapada que não foi pequena, mas esse aprendizado faz parte da vida empresarial, né? Todo mundo que tem esse espírito empreendedor, ele sempre está arriscando, sempre está apostando. Mas a gente precisa ter alguns cuidados, porque a gente não está falando de empreender no Brasil. A gente está falando de empreender nos Estados Unidos, é um país diferente, cultura diferente. Eu vou dar só uma palhinha para você ter ideia, né, do que aconteceu com a gente aqui, por exemplo, em relação à construção do local. A gente escolheu um lugar para construir, né, reformar o restaurante, que ele está dentro de um código de aparência da cidade. É como se fosse aí para a gente o nosso plano diretor, né? Só que esse código de aparência, esse comitê que existe na cidade, que se reúne a cada 15 dias, né, ele aprova, por exemplo, a cor da lâmpada que vai no jardim, naquela região, porque é um corredor como se fosse tombado, protegido. A cor que você coloca no seu prédio também. Então, imagine você que tem todo o interesse em fazer uma coisa bacana e um projeto inusitado, você tem que ir, né, adequando aquele projeto. E o mais interessante, quando você leva para submeter, se não for aprovado em 15 dias, você tem que esperar 15 dias, fazer um novo projeto, apresentar, para depois ser aprovado. Ou seja, a gente teve atraso na obra, né? A gente teve que readequar o projeto, de iluminação, de tudo. Ou seja, aí vem um grande erro, contratar um arquiteto que não era da região. A gente teve que pegar e, no meio do projeto, mudar de arquiteto, porque era um arquiteto que conhecia a região, conhecia o código muito bem e que podia nos dar aquele suporte para parar de perder dinheiro e também não ter que ficar fazendo sucessivas aprovações. Então, isso é uma parte, né, do que a gente pode descrever aqui, ainda mais sobre a operação, sobre vários detalhes que serve não somente para restaurante, né? Isso serve para várias coisas. A gente teve um caso, por exemplo, também muito interessante, né, da gente colocar aqueles e-frame, né? É aquele aviso que você coloca em formato de A na calçada. Agora aberto. E o nome do restaurante. Lindo, negócio lindo, maravilhoso. Estava assim na pontinha da calçada. Meu Deus do céu, isso gerou um problema maior do mundo, porque não pode colocar nada ali para dizer que está aberto. Entendeu? Você tem que fazer propaganda, você não pode colocar nada na rua. Tem lugares que pode, tem lugares que não pode. Tá? E aqui nos Estados Unidos, o que é legal é que as regras elas mudam de cidade para cidade. Então, você pode estar numa cidade vizinha a outra, tais coisas podem ter, outras não. Por exemplo, lá em Boca Raton, não tem loja de carro. Mas e como é que pode uma cidade não ter loja de carro? Não tem. Você compra na cidade de cima, que é Del Rey, ou você compra na cidade de baixo, né, que é Deerfield, ou então você vai para Coconut Creek. Então, não tem. Boca Raton, o plano diretor não contemplou ter loja de carro. Você vê que coisa bacana, né? Bom, eu acho que, de uma maneira geral, o que a gente pode dizer é o seguinte: entre mortos e feridos, a guerra está sendo vencida. Estamos felizes aqui com a CB Hub, com essa parte de logística, inclusive ajudando a muitas empresas, né, se Deus quiser, a partir do final do ano, a fazer o contrário, né, a trazer os seus produtos do Brasil para vender aqui nos Estados Unidos, dando todo o suporte logístico. Isso é muito interessante. Né? E agora o que a gente está se dedicando é exatamente essa, assim, que a gente chama do Arco Brasil. Né? É tudo que a gente consegue aqui de legal, né? Tudo que a gente consegue fazer chegar na sua casa através de todos os caminhos que são estabelecidos aí pelo canal postal, né? Pagando os impostos bonitinho e que vale a pena. Né? Muitas vezes as pessoas acham que vou comprar um negócio aqui que o cara vai trazer para mim. A maioria se perde, o cara termina pagando mais caro porque tem que pagar para não sei quem. Não,
A gente faz um canal legal e dá certo, funciona, né? E as pessoas ficam satisfeitas e nós estamos crescendo bastante aqui com a CB Hub. Acho que, de uma maneira geral, era isso. E espero que a gente tenha a oportunidade, né, de conversar mais no Econ sobre essa experiência do restaurante e como é que você pode tirar proveito dela para, quando estiver fazendo seu planejamento, contemplar todos esses pontos e chegar aqui, ó, de boa, aproveitando o verão da Flórida, jogando golfe, passeando de barco, fazendo qualquer outra coisa, menos preocupado com seus negócios. Perfeito, Igor. Estou impressionada que, além de todas essas profissões que você tem e que você teve, você poderia ser apresentador de TV também. Eu não vou roubar seu lugar. Não. Se a gente for fazer uma bancada, vai ficar a Bela e a Fera. Não, vai não, vai não, vai não. Olha, muito interessante. Fica aí uma lição de realmente de a importância de um bom planejamento, né? Conhecimento das regras, das leis. Você não está mudando de cidade, você está mudando de país, como você falou, de uma cultura totalmente diferente. E aí, por que não você contratar alguém que possa minimizar esses possíveis problemas que você teria, né? Eu vi até que em casa comum de rua você tem que obedecer, no caso de Orlando, até paleta de cores, né? As cores que são permitidas naquele bairro. Então, é impressionante, a gente não sabe a diferença da cultura, né? De realmente dos padrões. E aí, se você pinta a casa de uma cor que não deveria pintar, você realmente tem. Aconteceu isso comigo. Né? Aconteceu isso comigo. Ele comprou uma casa aqui em Lighthouse Point, né? Ficou lá e a casa era verde clarinha. Ele viu, casa verde clarinha? Não, era o contrário. Era uma casa creme clarinha. Ele achou feia aquela cor. E ele é palmeirense. Aí ele foi e pintou de verde clarinha. Entendeu? No outro dia que ele terminou de pintar, no outro dia, né, a vizinha da frente dedurou, né, chegou o fiscal da prefeitura lá e já falou assim, ó, o senhor tem 48 horas para trocar a cor da casa ou vai tomar uma multa. Foi nesse nível. Então, isso que você está falando. Pintando no outro dia, é impressionante como as regras são distintas, né? São diferentes, que a gente nem imagina, como a loja de carro que você comentou agora, e realmente a fiscalização funciona. É bem interessante. Mas, Igor, obrigada pela sua participação. Fica aí essa lição, né, de planejamento, de organização, de conhecimento das regras, né? E talvez ir em cima daquele produto, aquela empresa, em cima do que você realmente já conhece, né? Tem um conhecimento de causa, né? Porque às vezes você quer ir para um outro lado, em outro país, termina sendo um problema a mais. Mas antes, eu queria que você deixasse aqui à disposição as redes sociais das suas empresas, da sua consultoria, para que as pessoas possam lhe acompanhar também. Legal. Bom, quem quiser me acompanhar, eu acho que a gente depois pode colocar aqui no vídeo, né? Núcleo Consultoria, né? Vou passar também para vocês o nosso site, né? nucleoconsult.com.br e a CB Hub, cb-hub.com, que é a nossa empresa de logística. Mas eu queria, Laíde, se você me permitir, fazer um fechamento, né, de uma coisa que me incomoda muito, né? Eu queria tocar nesse ponto porque, como profissional da área de segurança e tendo todos os conhecimentos que eu tenho em relacionamento, me indigna muito ver a nossa cidade de Natal, o nosso estado do Rio Grande do Norte, passar por problemas de segurança como ele tem passado. Então, eu digo para vocês que é possível fazer uma mudança, mas a gente precisa também mudar a forma como a gente pensa sobre segurança do nosso estado. A gente ainda é muito antigo. Ah, não, porque compra arma, compra isso, compra carro, botou umas televisões lá, fez um centro de operação. Gente, mas a forma como é feita a segurança pública, né, no nosso estado precisa evoluir. E essa decisão, ela tem que partir, né, de um comitê onde deve ser capitaneado pela governadora ou pelo governador, né, o nosso próximo governador que tiver. Então, é muito importante entender que tem solução. Não vou entrar em discussões políticas, partidárias, não é esse o meu objetivo. Mas eu quero dizer o seguinte, que é possível a gente ter uma Natal segura, até porque geograficamente a nossa cidade permite isso. Eu já fiz alguns planos para Natal e eu não sei por que toda a vida vem consultores que não conhecem a cidade, que não conhecem a situação da polícia. Inclusive, eu tenho, né, um grande privilégio de ter recebido a maior honraria da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, que é a medalha Luiz Gonzaga, que foi concedida por um grande amigo, que era o então comandante, né, o Coronel Azevedo,
né, em reconhecimento aí a todos os trabalhos de inteligência que a gente desenvolveu junto para a segurança do Estado do Rio Grande do Norte, mas precisa ser efetivo. Não adianta a gente contratar o melhor plano e não botar em ação. E esse plano, ele passa por uma grande integração de toda a sociedade. Eu digo, é possível, é factível que a gente tenha uma Natal segura de novo, mas a gente não pode perder mais tempo. Precisamos aproveitar os próximos momentos políticos para a gente poder cobrar isso das autoridades e ter à frente desse gabinete de segurança, que é quem toma a decisão, não só o governador, mas os outros poderes também, porque sozinho ele não vai conseguir fazer nada. Lembrar sempre que a gente tem de um lado a justiça, né, que é um grande ponto que falha muito, né, na segurança. A gente acha que é só polícia, não. A polícia prende pra caramba, a polícia faz um grande trabalho, mas a justiça precisa estar em sintonia com o sistema de segurança. Então, Alinhada, fazer uma mesa redonda, né, sem arestas, que foi assim o exemplo de outros países da América do Sul, lógico, que todos receberam muito dinheiro dos Estados Unidos para combate ao narcotráfico, essa coisa toda. Mas a gente tem condição de fazer esse dever de casa, né? E eu sempre estarei à disposição para contribuir com a minha cidade, com o meu estado maravilhoso. Eu queria fazer esse fechamento, porque é uma das coisas que ainda me sinto, sabe, quando você tem a capacidade de ajudar, você sabe que pode ajudar e sabe como, e eu já fiz vários encontros falando sobre isso, então fica aqui assim, meu registro de indignação, mas que ao mesmo tempo está à disposição para contribuir com o Natal. Anotado, compreendido e concordo com você. Quem sabe juntos a gente pode ser mais forte se deixarem, né? A gente espera que eles deixem, né? É uma força-tarefa muito importante e que a gente fica aqui na torcida para nossos governantes, nossos políticos, né? E a nossa justiça integrados possam melhorar nosso estado. A gente sabe que é possível mesmo. Igor Pípolo, muito obrigada pela sua participação agora aqui no Econ Experience 2022. Valeu! Valeu, obrigado, Laíde. Valeu, um abraço.